Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 7ª semana do tempo comum. Hoje é dia 21 de fevereiro, quando a Igreja celebra a memória facultativa de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Então, de um modo muito especial, contamos com a intercessão de São Pedro Damião, no dia de hoje, sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 21 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em Marcos, no capítulo 9, nos versículos de 30 a 37. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus, que é luz para a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos os discípulos que ainda não compreendiam
o que Jesus queria dizer quando dizia que era o Messias, quando afirmava que o reino de Deus está próximo. Enfim, Jesus tinha dado todas as orientações aos seus discípulos, mas eles ainda não compreendiam. Na cabeça dos discípulos, o reinado que Jesus viria trazer era um reinado político. Na cabeça dos discípulos, Jesus viria a esse mundo, teria vindo a este mundo para instaurar um reino em Israel, mas um reino político, temporal. A verdade é que todo o povo vivia oprimido pelo Império Romano, e o desejo do povo era que Deus realmente suscitasse um outro rei para assumir o trono de Davi, visto que há mais de 500 anos o povo não tinha um rei, um governante. A esperança é que o Messias viria para tomar o poder temporal e governar Israel e destruir os opressores, matar os romanos e governar o seu povo. Por isso, quando Jesus deixava claro que era o Messias, eles não imaginavam o Messias aos moldes do que Jesus realmente veio para realizar. Por isso, quando Jesus começa a dizer que vai para Jerusalém, que vai ser entregue nas mãos dos anciãos, que vai morrer, eles não compreendem, eles não aceitam essa verdade. E é tanto que eles pensam que Jesus seria um Messias temporal e político, que eles vêm discutindo no caminho sobre quem é o maior. Como quem está discutindo sobre qual cargo irá assumir no eventual governo de Jesus. Estão preocupados em decidir já ali quem é o maior entre eles, que terá maior glória, que terá o melhor cargo no governo de Jesus. Ao que Jesus responde: no céu, o maior é aquele que se torna servo dos outros. Jesus já responde imediatamente: olha, o meu reino, em outras palavras, Jesus diz: o meu reino não é daqui, o meu reino é no céu. E lá será grande quem aprender a servir os irmãos aqui na terra. Lá será realmente acolhido com pompas aquele que aqui nesta terra se tornar humilde, pequeno, se fizer o último de todos e aprender a servir. Em outras palavras, o meu reino é o reino do serviço. Não é o reino das pompas aqui neste mundo. O meu reino é o reino do bem que se faz ao outro. Não é das regalias desta terra. O meu reino é o reino do amor, da entrega, da misericórdia. Não é o reino dos benefícios temporais. Eles ainda não entenderam. Só iriam entender realmente como de fato entenderam depois que Jesus passar pela sua paixão e ressuscitar. Ali eles entenderiam de modo perfeito o que significa ser rei para Jesus, o que significa o seu reino, tanto que foram capazes depois de derramar o próprio sangue por causa de Jesus e por causa do seu reino. E Jesus, de modo emblemático, dá o exemplo do que significa ser o último dos últimos e o que significa entregar-se por causa do reino e o que significa fazer-se servo dos outros. Jesus toma uma criança como um exemplo e diz: quem acolher uma criança como essa em meu nome, é a mim que está acolhendo, e quem me acolhe não acolhe a mim, mas aquele que me enviou. É emblemático.
porque a criança era um membro do povo que era desprezado. Ninguém dá valor a uma criança no tempo de Jesus. Ninguém dá atenção a uma criança no tempo de Jesus. O menino era considerado adulto já depois dos 12 anos. Antes dos 12 anos, ninguém dá atenção à palavra de uma criança. Ninguém acredita nela. Ela não tem nada para acrescentar. Essa é a visão do tempo de Jesus. Por isso Jesus diz, olha, quem for capaz de acolher uma criança e dizer, essa criança tem valor. Quem for capaz de dar atenção a uma criança que é desprezada pela sociedade, porque ainda não é adulta e porque não tem condições de tomar decisões ainda, de modo pleno. Quem realmente for capaz de dar atenção e amor a uma criança, esse me acolhe. Porque está indo na contramão do que essa sociedade está ensinando. Que a criança não tem valor. Quem for capaz de andar na contramão da sociedade, sobretudo naquilo que é contra o Evangelho, esse está servindo ao próximo. Esse me acolhe e, consequentemente, acolhe aquele que me enviou. Oxalá, meu irmão, minha irmã, possamos nós ser servos uns dos outros para realmente sermos grandes no céu, não aqui na terra, no céu, onde todos aqueles que se encontrarem com Cristo e o verem face a face, serão grandes no amor. Que Jesus nos ajude. E Nossa Senhora e São Pedro Damião, que hoje celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa